Coração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Você já reparou como as melhores ideias aparecem quando a mente está leve? É como se Deus soprasse inspirações direto no nosso coração. A imaginação criadora é a atividade de Deus que se manifesta através do ser humano. Para quem opta pela disposição, ouve Deus por dentro o tempo todo e aceita o seu chamado silencioso para continuar sua criação. Como filho de Deus, é você quem determina a altura que quer chegar, dependendo do tamanho de sua disposição em criar e recriar-se. Olá, eu sou o preletor Milton Suga. E eu sou a preletora Yara Colombo. E esse é o podcast Vivências, seu programa habitual das últimas sextas-feiras de cada mês. Mais um episódio que estamos aqui, Yara. Tudo bem, Milton? Tudo bem, e você? Eu estou muito bem, feliz, o pessoal sempre engajado no Vivências, mandando um recadinho pra gente. E hoje num dia bem especial, não é mesmo? Nós vamos falar de criatividade, por isso que nós nos inspiramos de um capítulo que fala sobre esse tema do preletor Ennio Masakihara, livro De Bem com a Prosperidade. Então, hashtag fica a dica, criatividade tem a ver com prosperidade, pelo jeito. Também, mas para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente tem um convidado aqui com a gente muito especial, criativo, autor de muitos livros da Seiichi Noye. Olha aqui, ó. Você tem os livros na mão? Nem tem todos aí. Metade deles estão aqui na minha mão. E a gente gostaria, assim, de agradecer a generosidade de estar aqui conosco, o aspirante a preletor da sede internacional, Eduardo Nunes da Silva. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem que inverter um pouquinho. Eu agradeço pelo convite e, sobretudo, por amigos tão queridos e poder falar com a nossa audiência. Então, realmente é uma alegria muito grande. Agradeço pelo convite.
Mas a gente começa o programa sempre querendo saber mais do nosso convidado. E a nossa pergunta habitual é: como é que a Seitonoye chegou na sua vida? Bom, a Seitonoye chegou para mim, eu tinha 13 anos de idade, então não precisava fazer muita conta, faz uns 10 anos mais ou menos. E eu estava com um problema de saúde, tive problema ósseo, a pessoa que conhece esse problema, eu tive osteomielite na tíbia, então uma inflamação óssea bastante séria. E nessa época eu andava de bengala e eu já trazia um hábito de leitura, estava sempre lendo. E aí o futebol, não sei se é uma coisa contraditória, que eu gostava muito de jogar futebol, ao mesmo tempo gostava muito de ler. Aí me restringi à leitura, porque o futebol ficou um pouquinho de lado, né? Eu voltei a jogar depois, mas não com tanta intensidade. E aí uma vizinha, vendo que eu estava sempre lendo, não sei se exatamente por causa disso, mas ela ofereceu 3 revistas Acendedor, que era o periódico de divulgação da Seitonoye na época. Hoje em dia temos o Fonte de Luz, que mudou o título, né? Mas é a mesma revista. Então ela deu 3 exemplares, entregou para minha mãe, que era para que eu lesse. Então, quando eu li aquilo, foi um impacto bastante grande, até porque nessa idade eu já tinha uma visão religiosa, então eu tinha alguns questionamentos, até porque minha irmã lia muito e ela comentava coisas com minha mãe e eu ficava sempre ouvindo alguns questionamentos da parte religiosa. E aí eu vi que aquele texto das revistas Acendedor encaixava muito oferecia respostas para aquela mente muito jovem ainda, de 13 anos de idade. Eu me empolguei muito com aquilo. E aí a minha mãe comentou, tem uma senhora que sempre convida para uma reunião, porque estava escrito na revista, a reunião tal, tinha relatos de experiência. Falei, bom, não é só a publicação, tem reunião. E ela disse que havia uma senhora japonesa que mandava recados para esta vizinha que ofereceu as revistas, e a minha mãe falava, eu nunca consigo transmitir o recado porque eu não entendo. Ela fala que vai ter reunião da Seitonoye. E ela dizia, mas eu não sei, quando chega aqui eu não sei dizer o que é. Aí justamente ela encontrou essa senhora japonesa e perguntou, olha, que a senhora convida a dona Zilda para vir na reunião? É de daquelas revistas? Aí ela disse que sim, aí convidou minha mãe também, não sei porque ela não convidou antes. E aí nós começamos a participar. Isso foi a primeira reunião, dia 23 de maio de 74. Até interessante, as pessoas que são fora de São Paulo... Bom, aqui em São Paulo também não mais, né? Mas a 23 de maio era feriado aqui em São Paulo. Até 9 de julho continua sendo um feriado paulista por causa da Revolução Constitucionalista, mas o 23 de maio ele precede a Revolução, então tem a ver, são eventos que tem a ver um com o outro. E era um feriado paulista. Eu tinha aula de tarde, eu estava ainda fazendo, seria o que? Ensino médio, acho que é Fundamental 2, deve ser, hoje em dia, né? Na minha época era ginasial. E aí eu não tive aula, fui participar, então desde lá estamos participando da Seitonoye. Mas aí você começou e sua mãe começou a praticar e aí você obteve a cura dessa... A questão, até falando sobre a osteomielite, né? Em termos médicos, não se fala em cura, porque fica uma bactéria instalada. Então, eles dizem, fica controlada, mas ela está controlada, essas décadas todas está aí controlada, então estão tranquilo, né? Porque você não usa bengala. Aí porque tinha, assim, um processo inflamatório que estava cedendo, né? Então eu usava bengala em função de dor. Então, como foi cedendo, mas um processo natural, que é o que a Seitonoye fala, deixa a natureza trabalhar. A gente não atrapalhar com a nossa mente. Então, eu estava num processo de cura natural. Seitonoye fala do doutor cura natural. Então, o doutor cura natural já vinha trabalhando. Mas já que tocamos nesse ponto, um fato assim, bem interessante que ocorre, até no meu livro do Santuário Roso, eu narro esse episódio. Porque a minha mãe começou a participar, mas ela ia comigo depois, ela foi comigo, não se interessou tanto, mas eu falava, olha, era reunião mensal. Ela, mãe, vai lá na reunião que vai ter, depois me conta. Aí ela participava, mas ela se interessou de fato quando saiu na revista Acendedor uma sessão inteira falando sobre oração de gratidão aos antepassados.
Aí é interessante porque ela é assim, muito católica, isso não faz parte, essa dedicar a oração para antepassados. Temos as missas, tudo, mas não é algo do universo católico. Minha mãe foi filha de Maria, minha mãe chama Maria, mas ela foi filha de Maria, da Irmandade de Filhas de Maria. Mas ela se interessou exatamente por aquilo, é interessante, né? Aí ela começou realmente a participar da Sentinela e começou a dedicar a oração para os antepassados. Mas uma peculiaridade é que ela tinha a cabeça muito gelada, sempre a cabeça gelada, ela usava sempre um gorro, até a gente brincava que era o chapéu de cossaco, que é o povo que vive lá nas estepes russas, daquele chapéu peludo. Quando entrava o verão, ela ficava com vergonha, põe um chapéuzinho mais delicado, por causa da cabeça gelada, e também tinha um zumbido no ouvido direito. Quando ela começou a dedicar a oração, passou um tempo, belo dia ela foi se trocar, olha atrás da porta, tinha um gancho lá, o chapéu pendurado, e ela percebeu que já há um tempo ela não usava o chapéu e o zumbido havia desaparecido. Posteriormente, que nós viemos descobrir que problemas de cabeça muitas vezes estão relacionados com a falta de dedicar gratidão aos antepassados. Então, ela obteve essa cura, vamos dizer, né, a partir de dedicar a oração. Então, vamos dizer, entrando para o campo da cura metafísica, né? Então, foi a primeira experiência que nós tivemos. Nossa, que legal. E de forma natural, né? Não é uma coisa forçada. Não foi buscar a graça, né? Foi simplesmente expressar gratidão. Isso é maravilhoso. Bom, a gente está falando de situações, vamos falar de criatividade também, vamos falar de solução de problemas de forma simples e criativa, né? Para o leitor que tem muitas ideias, já escreveu tantos livros, queria saber assim, como que a gente pode aplicar a criatividade nos desafios da vida? Porque assim, às vezes a gente isso se resolve dessa forma, essa coisa tem que ser desse jeito. E às vezes a gente tem soluções diferentes para as coisas para situações, e a gente não consegue perceber. É interessante, essa palavra criatividade, né? Às vezes as pessoas pensam isso em termos de arte, pensam em termos de até soluções comerciais, né? Eu trabalhei quase 20 anos com publicidade, né? Então as pessoas pensam, tem o departamento de criação das agências, mas eu lembro um professor que eu tive na Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo, Francisco Teotônio Simões Neto. Hoje em dia eu não sei o que ele anda fazendo, né? Ele está na minha rede social, mas ele foi diretor de criação da Macan Erickson, da Léo Burnet, grandes agências internacionais. E ele trouxe um conceito muito interessante. Eu lembrei dele exatamente pela sua colocação. A gente acha que tem que resolver uma coisa desta forma. E ele dizia, criatividade é resolver problemas abertos. Porque você tem um problema fechado. Olha, você tem que pendurar esse quadro, você tem esse prego, você tem esse martelo, o ponto é ali, você bate o prego. Então, esse é um problema fechado. Agora, você chega, não tem um prego, não tem um martelo, precisa pendurar o quadro. Então, você tem um problema aberto. Então, na vida, a gente tem muitos problemas abertos. Às vezes tem um problema fechado, mas temos uma solução melhor. Aquela coisa isso sempre foi feito desta forma. Então, assim, dentro da Seitianoia, nós temos vamos chamar assim, uma ferramenta muito interessante, que é a meditação Shinsokan, que ela nos coloca em contato com o manancial de ideias, que é o próprio Criador. Então, nós temos esse contato que está no nosso interior, nós podemos, então, encontrar soluções para esses problemas abertos e até para os fechados, encontrando soluções melhores. E, até pegando o gancho da mamãe fazer oração simplesmente para agradecer aos antepassados, é interessante que a gente pratique, até para ficar com a mente afinada, a meditação todos os dias. Às vezes a gente não dá tempo de você parar, você tem um tempo, você tem que resolver uma coisa de imediato. Então, este contato deixa um canal aberto. Você pode também parar para buscar uma solução específica, mas essa abertura mental é fundamental para que a gente receba as ideias que nos são necessárias. Então, até falando sobre escrever, né, eu sempre, quando tenho que escrever algum artigo, eu digo, bom, a gente tem o tema, agora a gente precisa de uma ideia. Porque você tem no fio condutor, você expressa o tema, eu vejo às vezes as pessoas sofrem muito porque ficam sapateando ali em volta do tema sem ter a ideia. Então, a ideia, para qualquer coisa, não só para essa parte textual, ela já existe.
Isso que a gente deve entender. Eu sei você, até outro dia a gente comentava sobre o livro dele, o Caçares, o Grande Contista. Ele viu uma entrevista dele dizendo que os contos já existem. Então, veja, não é uma pessoa espiritualista, não sei se é, né? Mas é um autor. E ele diz, os contos já existem, então a gente precisa ficar receptivo e expressá-lo. Então, às vezes a gente depara com certos problemas que a gente nem sabe que precisa da solução, a solução vem quando você está com a mente afinada. Eu não fiz mestrado, né? Mas eu fui participar de um processo de seleção de mestrado por questões outras, né? Não vou detalhar aqui. Estava 20 anos fora da universidade, uma amiga, até preletora da Seitonoye também, que agora mora no Canadá, me convidou para a banca de doutorado dela. E eu achei muito legal aquilo, olha, quero então continuar a vida acadêmica. E aí saiu o edital, 2 meses com 12 livros, aquelas coisas super light, né? E aí a gente na pauleira para ler tudo aquilo. E havia um livro que estava relacionado e eu não conseguia achar. Todos os lugares esgotados, livrarias físicas, virtuais, esgotados. Chega nas vésperas da prova, eu estudei o que foi possível e estava esperando o e-mail. Olha, desconsidere o livro tal, porque está esgotado. Não veio esse e-mail, mas eu estava pensando, bom, de 12 livros, eu sabia que a prova funcionava assim. Eles selecionavam 2, falei, não vai cair aquele. Só que chega a prova era na segunda-feira, chega na sexta-feira, eu começo, estou praticando meditação Shinsokan, às vezes a gente acha, puxa, eu não estou bem concentrado, alguma coisa ruim, alguma vibração dissonante está me atrapalhando. Eu sei que eu ficava o tempo todo com aquilo na minha cabeça lá. O mestrado que eu pretendia era de ciência da comunicação e ficava o livro chamado A Comunicação, Lucian Sfens, que é o autor do livro, Lucian Sfens, A Comunicação, e eu saio pensamento ruim. E fui trabalhar, passei o dia pensando nisso. Quando voltei à noite, eu tinha que preparar a minha bagagem, que eu ia para Cuiabá, atividade da Seitonoye, ia ficar lá envolvido o final de semana inteiro, mas entrei de novo na internet. Livraria Galileu, Livraria da Travessa, esgotado. Quer que mande um aviso? A prova na segunda-feira. Veja, a gente tem aquele impulso também. Não é uma coisa consciente. Mas por que eu vou olhar? Se eu acho o livro, eu compro esse livro. A livraria virtual, 24 horas, eles vão empacotar na segunda-feira. Aí tem a pessoa física que vai empacotar o livro. Até o correio trazê-lo, ou seja, o frete, quem vai fazer esse frete, até chegar na minha mão, até eu lê-lo, livro de 400 páginas. Mas aí eu estou olhando e eu vejo lá, Universidade Federal da Paraíba, resenha do livro. Falei, peraí, abri, tinha 8 páginas, eu imprimi, levei, fui lendo no avião. Quando chega na segunda-feira, o primeiro tema era sobre um livro do Manuel Castle chamado A Sociedade em Rede, um livro sobre internet. E nesse impresso esse material que eu imprimi, essas 8 páginas, a professora da Universidade Federal da Paraíba começa. O filósofo francês Lucian Sfens explica a história da comunicação no Ocidente através de 3 metáforas. Aí ela explica as 3 metáforas e no final ela fala, ele propõe tal para o dilema da sociedade contemporânea. Aí eu abro, vou ver o tema. O filósofo francês Lucian Sfens explica a história da comunicação no Ocidente através explica as 3 metáforas. E no final, o que ele propõe para o dilema da sociedade contemporânea. Quer dizer, aí o pessoal fala até no mercado financeiro, isso dá até processo, né? A pessoa ter informação privilegiada. Eu tive uma informação privilegiada, mas ela está disponível a todo mundo, não foi tão privilegiada. Eu acho assim que você, tendo uma afinação mental, você tem acesso a ela. Então esse é um episódio bem interessante, que é uma coisa que eu não fui buscar, porque eu achei que não ia ser exigido nisso, mas a mente afinada, ela traz aquilo que a gente precisa no momento certo. Eu lembro o professor John Dee sempre fala que praticar meditação Shinsokan economiza o nosso tempo, porque a pessoa que você quer com quem você quer falar te liga, ou o que você está buscando vem ao seu encontro. Então, eu me sinto sempre muito motivada. Mas eu fiquei aqui com um negocinho aqui, porque o leitor comentou a respeito dos problemas abertos e do problema fechado, que a gente também pode fazer
uma prática específica. Podia desenvolver um pouquinho, porque da meditação a gente caminhou, né? A gente abre a mente. O que é essa questão de eu poder fazer uma oração, uma mentalização específica? Olha, é interessante que... Bom, eu trabalho na parte editorial aqui da Sentinela e a gente está no processo até de dar uma olhada, não posso dizer uma revisão, né? Mas sim, uma revisão, porque foi feita toda uma revisão de confronto pelo eleitor Yoshihiko Iwasaka, e a gente está no processo agora, até introduzir algumas notas de rodapé. Aí não sou eu que vou bater o martelo, então qualquer coisa que eu acho meio assim, está um pouquinho fora do tempo, estou colocando, depois outras instâncias decidiram. Até para entender o que eu estou falando, tem um momento que o mestre fala sobre a projeção do karma, sobre as vidas sucessivas, ele diz como um disco. Então, mesmo os espíritos em ilusão, eles vão tendo várias vivências, como um disco que vai sendo desgastado pela agulha. Aí eu coloquei uma nota de rodapé, porque se eu falar para as minhas filhas, elas já sabem, porque coincidentemente no final de semana fomos fazer uma visita a uma amiga, e ela tinha lá uma vitrola, até todo um design retrô, e aí eu fui mostrar para elas, aquela de tampinha de madeira, né? Fui mostrar para elas, mas... a geração delas já não sabe mais o que é um disco, e não é nem o disco de vinil, né? O mestre está falando do disco de goma laca. Então, aí eu explico, os discos eram feitos de goma laca, que eram tocados por uma agulha que ia desgastando, aí depois eu coloco, e depois eles foram substituídos em 1948, vou fazer a pesquisa, você não sabia, né? 1948, pelos discos de vinil, que foram substituídos pelos compact discs, que são gravados e lidos a laser, que estão agora sendo substituídos por plataformas digitais N, né? Aí, então a gente está dentro desse processo. Mas é interessante que nesse volume 4, o mestre comenta de acho que é um pastor, que ele estava andando de bicicleta com as adeptas lá da igreja e caiu o grampo que prendia a corrente da bicicleta. E todo mundo procurando. E ele foi orar. E aí ele voltou, viu no meio da areia, ele viu a pontinha do grampo. Então a gente sentar em silêncio e buscar dentro do vazio, sem forçar a mente. Então é uma oração, a gente dizer, no mundo de Deus nada se perde. Então aí você já se tranquiliza. Então, Deus, olha, perdi, dá um jeito aí. Não é assim que funciona. No mundo de Deus nada se perde. Até tem isso na mitologia japonesa, tem o caso do príncipe Hohodemi. Aí eu decorei o nome do príncipe. E o nome do Deus também, né? Ele perdeu o anzol do irmão. Perdeu no mar. Agora você perdeu uma coisa no mar, aí ele evoca o Deus Shotsuchi que sai de dentro do mar e traz o anzol para ele. Então, o mestre Masaharu Taniguchi, ele nos explica que esse Deus Shotsuchi é o Deus criador, né, que aparece como o Deus Shotsuchi, que é o Deus da prosperidade, da provisão. Quando a gente realmente entra em contato com essa instância divina, então, naturalmente, as coisas vêm ao nosso encontro, né? Como seja o anzol, seja o grampo da bicicleta. Até é muito interessante, né, que na época do isolamento social, então nós tivemos redução de salário. A gente agradece porque assim, os nossos empregos aqui na Sentinela foram mantidos, a entidade sofreu como todo mundo, né? A arrecadação caiu muito, mas nossos empregos foram mantidos, mas a gente colabora também, tivemos redução de salário. Aí eu lembro que chega um momento que eu falei, agora vai ter que mexer em aplicação, dar um jeito, eu tenho que pagar a escola das meninas. Quando chegou esse momento, aí veio restituição do imposto que eu não estava lembrando. Tá, tudo bem, mas isso já está mais ou menos, a gente espera, assim, não estava lembrando, mas esperado. Aí passou mais um tempinho e falei, bom, agora eu vou ter que mexer em alguma coisa aí para dar um jeito. Aí me ligam aqui internamente, olha, tem a ilustração, porque os meus livros infantis, os direitos são doados, mas a parte de ilustração, como outros autores a Sentinela contrata ilustradores externos, como eu sou ilustrador também, então eu recebo pela ilustração. E aí naquele momento, me ligam, olha, estamos depositando agora o referente às ilustrações do livro da Carmela e o Ratinho do Bosque. Quer dizer, se ele viesse antes,
a gente podia se empolgar, né? Não sabia o que ia acontecer. Vou comprar alguma coisa nova. Não, ele veio na hora que a gente precisa, né? Então, isso seja recurso, seja ideia, no momento que você está com a mente afinada, mas aí eu voltei aqui no espontâneo, né? Mas você pode afinar a mente, direcionar a mente para efetivamente fazer uma pergunta. Tem um exemplo bem interessante, que não aconteceu nada, mas me veio uma tranquilidade. Nos anos... Acho que comecei nos anos 90, tivemos o plano Collor, mas foi anterior a isso, ainda governo Sarney. E na época eu fiz um negócio, comprei um apartamento de entrada. Quando eu fui ver, eu tinha calculado errado, né? Falei, ixi, caramba, o dinheiro não vai dar, né? E a poupança tinha o dia certo de rendimento. Eu falei, e agora? Onde é que... Aí liguei para algumas pessoas de família, olha, no momento não dá, não tinha alguém para me emprestar. Aí, entrar no empréstimo para pagar uma entrada do imóvel, o que eu vou fazer? Porque o cálculo das mensalidades, tudo estava certinho, mas a entrada... Aí, foi praticar meditação. Estava até com dor de barriga, né? E eu sentei lá, comecei a praticar meditação, e de repente veio uma coisa, não, está tudo bem, está tudo bem. Não foi voz, não foi nada, simplesmente está tudo bem. Está tudo bem, esse é domingo. Aí eu fui fazer minhas coisas, né? Segunda-feira, estou indo para o trabalho, passo numa banca de jornal, poupança bate recorde. Quer dizer, isso é época de hiperinflação, 66%. Aí eu comprei o jornal, né? Fui ler. Estava escrito já na manchete, mas eu fui ler embaixo e tal. Aí fui fazer a conta, ainda sobrava. Então, mas é interessante isso. Fica tranquilo, está tudo bem. Então, até pude passar o final de semana, o restante do domingo, né? A gente fez um negócio no sábado, pudemos passar o domingo numa boa, graças a esse contato com esse manancial de ideias e de tranquilidade também. Né? Maravilhoso. Yara, eu cometi um equívoco com o pessoal do podcast, porque eu mostrei os livros do Preletor Eduardo, mas os amigos que nos acompanham no podcast não têm a nossa imagem, assim como os amigos do YouTube. Então deixa eu dizer aqui, né, ó, livro Trilhando o Caminho Interior, Santuário Roso, Templo da Cura Divina, e o livro citado agora há pouco, Carmela e o Ratinho do Bosque. Todos esses livros estão disponíveis na nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br. E os outros que não estão aqui conosco também estão disponíveis lá. Também. E já que eu citei os livros do Preletor Eduardo, entrando no nosso próximo assunto, eu gostaria, uma curiosidade, Eduardo, como que é o seu processo criativo para poder escrever os livros e até mesmo resgatar uma outra criação sua, né? Não sei se todos os amigos acompanham, mas aquele logo da Associação dos Jovens da Seitinoye do Brasil também foi criação sua, inspirado aí no desenvolvimento desse logo. Por exemplo, eu quando vou preparar as atividades, orientar uma palestra, eu gosto de pegar o roteiro, pego a leitura, pego o livro-texto, faço uma primeira leitura, depois eu vou espalhar a mente, vou fazer uma outra coisa, mas eu sempre fico pensando em como abordar o assunto que vai ser colocado na palestra. E depois eu volto e faço a preparação da palestra. Como é que é o seu processo criativo aí nas escritas, no desenvolvimento das artes? Ele é absolutamente caótico. A gente pode fazer meditação, tudo, mas ele é bem caótico, né? Até tem como é que é o nome dele? Caramba, ele é autor do livro As Princesas Também Soltam Pum. Ilan Bremer, As Princesas Também Soltam Pum. Que é uma coisa importante, que quem se propõe a escrever, a criar qualquer coisa, é bom sempre anotar, grifar livros. É muito comum você pegar algum livro meu e ali tem um grifo, uma anotação do lado. Por exemplo, isso eu já usei num artigo. Eu estava lendo até esqueci o nome do autor, é um autor americano, né, falando sobre alguma coisa de casais, né? Mas é um romance. E ali no meio tem um personagem dentro da teoria literária de criação ficcional, ele é chamado de mentor.
Quer dizer, é a pessoa que faz o papel de mentor. Não é que tem um personagem mentor, mas a pessoa que faz o papel de mentor. E até nas teorias se diz, o mentor pode ser aquele sábio de barbas brancas, como pode ser o vilão, pode ser a pessoa mais improvável. Realmente essa personagem que é muito problemática, mas tem o protagonista, que ele tinha um casamento desfeito, que ele casou-se apaixonado, casamento desfeito. Ele estava num casamento que estava indo por água abaixo, e estava apaixonado pela amiga da esposa dele. E aí esse personagem fala para ele, você está apaixonado e daqui a pouco você vai perder esses casamentos, você vai se envolver com essa outra pessoa e daqui a pouco você está com uma outra pessoa. Ele diz, você tem que amar a pessoa com quem você está. E aí ele salva o casamento, é muito legal. Eu deixei anotado, isso aqui serve para um artigo. Então, a gente tem essa atenção de você anotar as coisas e não deixar passar. E aí as ideias elas surgem de qualquer canto. Né? Essa história das meninas, as princesas também soltam pum, ele conta que ele estava com a esposa dele e aí ela fala para ele, que cheiro é esse, Ilan? Foi você? Aí ele fala, eu pensei que foi você, que tinha sido você. Aí ele fala, e aponta para a filhinha de 1 ano. Tem mais uma pessoa aqui. E aí a filha começa a chorar. E a mãe pega, abraça. Não, filhinha, as princesas também soltam pum. Ele, o que você falou? Não, eu estou falando porque ela soltou pum. Não, mas que frase você disse? As princesas também soltam pum. Daí surgiu um livro. Outro livro dele é que papai é meu, né? Chama Papai é Meu o livro. Porque as filhas estão disputando. E eu também tenho um livro, está inédito ainda, chama-se O Menino Chamado Papai. Por causa da minha filha, aquele clássico, né? Nada criativo. Isso aí é o Durma com os Anjinhos. E aí a minha filha sai com essa, e você durma com os anjinhos, sonhe com um lindo menino chamado papai. Então daí já veio um livro. O livro do santuário, aí a gente diz aquela coisa que o livro já existe, que ele vem de um outro plano. O livro do santuário, eu achava importante nós termos um livro que abordasse esses vários aspectos do santuário, até porque muito tempo, ainda hoje, eu sou muito envolvido com ofícios religiosos. E aí, há um livro em japonês, acho que é Tamarashi Furusato Uji. Me desculpe quem fala japonês se eu errei o nome ou a pronúncia, mas que Uji, Terra Natal da Alma, a tradução. E aí eu pensei, puxa, esse livro devia ser traduzido. Pensei que era um livro sobre o santuário, porque eu sabia que tinha um capítulo traduzido, que falava sobre o santuário Hoso do Japão. E aí, uma preletora japonesa, voluntária aqui da sede central, se propôs a estudar o livro conosco, comigo e a preletora Kati Miura, que é chefe do ofício religioso. Então, nós fomos a coordenadora do departamento. Nós fomos, então, começar esse estudo, e aí eu me dei conta que o livro era sobre a academia, e que o único capítulo que existia já estava traduzido. E aí eu pensei, puxa, mas precisava ter um livro. Eu peguei uma agenda e anotei todos os tópicos de uma tacada só. Anotei. É uma coisa, eu mesmo acho inacreditável isso. Eu escrevi esse livro em 2 meses. Isso, escrever e reescrever. O Lobo Antunes, o escritor português, ele escreveu um livro é muito fácil, difícil você reescrever, porque aí você vai ajustando. Então você vai no impulso. Mas esse escrever, reescrever, 2 meses. Então, é um livro que eu digo foi meio psicografado. Brincadeira, não é uma outra personalidade, mas ele veio meio, como eu disse, ele já existe, mas esse realmente veio pronto. Então, foi numa tacada só. Já o livro Questões para Refletir, é um livro que eu posso dizer, eu levei mais de 10 anos para fazer, porque sai um artigo, sai outro, depois e muita anotação. Então, acho que uns 30% é material inédito. Então, puxa, seria legal escrever sobre isso. Às vezes, se pede um tema, aí você para pensar, fazer uma pesquisa, mas eu admiro muito, por exemplo, a Isabel Allende, a escritora chilena. Ela diz que no dia 2 de janeiro, todos os anos, ela se senta e trabalha 8 horas por dia, uma garrafa de café do lado, e trabalha 8 horas. Eu gostaria de ter a gente até nem tem essa disposição, porque ela se dedica, não acho que ela trabalha menos que a gente, mas ela se dedica exclusivamente a isso. Nossa vida não permite a gente ter essas horas, mas eu gostaria de ter essa disciplina dela.
Eu sou disciplinado para outras coisas, mas essa parte de escrita, de desenho também, desenhos, ilustrações, é interessante que às vezes eu estou fazendo alguma coisa, paro, pego um lápis porque vem uma imagem na cabeça e desenho muito rápido. Outras vezes eu preciso de fazer uma ilustração para ilustrar uma cena do livro e aí faz um teste, faz outro, não, esse ângulo não está legal, tem que fazer vários estudos. Então a coisa vem, cada vez acontece de uma forma, né? Então não dá para dizer quando o processo. Eu acho que a resposta mais honesta, como é o seu processo criativo, eu não sei. Mas eu tenho uma curiosidade. Por favor. O livro da Carmela, ele tem uma perspectiva diferente. Porque, sim. para os amigos que não leram, eu mega recomendo. E depois você conta também, né, que é uma história baseada numa vivência da preletora Kátia, né, Metransaita. E eu ouvi a preletora contando essa vivência numa reunião que eu estava. E foi muito importante para mim, foi muito legal, foi uma experiência. E quando eu fui ler o livro, tem uma perspectiva diferente. Bom, são os spoilers, né? Mas, enfim, faz parte. Essa perspectiva... E foi genial, eu achei muito legal, porque você contar a perspectiva da dona da casa é uma coisa. Agora, contar a perspectiva da ratinha é diferente. Ratinho, né? Do ratinho. A menina, isso. Não, exatamente, né? Eu conto do ponto de vista do rato, porque eu achei muito legal, até contando um pouquinho dos bastidores. Eu ouvi ela contando, eu falei, Kátia, escreve um livro infantil, um livro juvenil. Ah, não tem um jeito para isso. Eu falei, olha, jeito todo mundo tem, se quiser eu dou palpite aí, né? Eu faço oficinas de escrita, então você tutoriar uma pessoa, mas ela, não, escreve você. E eu não lembro se eu comecei a fazer, se ela já nos havia deixado, que ela partiu para as pessoas que não conheceram, já está no plano espiritual. Mas aí eu comecei a escrever aquelas coisas também imponderáveis. De repente veio o ponto de vista do rato. De onde que veio isso? Não sei. Como pessoas que ainda não tiveram acesso ao livro, ele começa contando dentro da casa, a menina está fazendo oração com a mãe, e a mãe dizendo, Deus está dentro de todos os seres, está dentro do pequeno ratinho. Mas aí a história muda para contar o ratinho que se perde na cidade e vai parar dentro da casa da menina. E aí... o início, que ela diz, está dentro dos ratinhos, e aí acaba a história, o ratinho dele está dentro do ser humano também, porque ele, como rato, a vida inteira a mãe explica, não, nós somos filhos de Deus está dentro de todos os ratinhos. Aí ele descobre que está dentro da menina também. Então foi aquelas coisas que a gente não sabe de onde vem, né? Aí a questão da mente afinada. Então aí veio uma ideia. Eu também gostei bastante. Você fala, foi genial, estou aqui agradecendo, mas a gente tem que ser honesto, né? Veio de algum lugar. A gente fica feliz, até um pouquinho envaidecido, né? Porque conseguiu ser canal. Mas outra coisa, falando sobre o mentor, né? Na vida também, as ideias vêm do ponto mais inesperado. Quem é que dá orientação para ele não entrar no parque? Porque o parque é cheio de gatos, né? Ele podia ser devorado. É o rato de esgoto. O rato de esgoto que... chega ali e dá a orientação correta. Eu lembro até eu fui assistir uma rodada dupla. Hoje em dia a gente não vê isso, no estádio do Morumbi. Estava jogando Corinthians e Palmeiras, o time do Miltinho, o preletor Milton, e Santos e Real Madrid. Cada um no seu nível, né? Santos e Real Madrid. E aí entra um garoto todo de verde, no meio da Gaviões da Fiel. E aí, infelizmente, né, esse mundo fenomênico, as pessoas com um porrete correndo atrás de um menino de 12 anos. E aí aparece uma pessoa, assim, um aspecto enorme. Eu estava olhando, porque tinha a separação das torcidas, eu estava aqui do lado, e eu olhando lá do lado, parece um sujeito enorme. Ele pega o menino pela camisa e levanta, fala, ele vai matar o menino. E aí ele pega, protege com o corpo, ele tira um chinelo, está com um chinelo de borracha, e vai batendo de leve no bumbum do menino e leva o menino para fora. Quer dizer, então a salvação, o anjo, ele aparece assim no lugar menos inesperado, né? Então vê que o cara era o bambambam lá da torcida, né? Um cara, todo mundo respeitou, né? Ele levou o garoto, teve a perspectiva, poxa, uma criança, não tem justificativa de violência, como no livro, ali também, o rato de esgoto que acaba dando
Desgosto o Dom Ratão, né? Até muito interessante, tinha um rapaz que trabalhava aqui na livraria, ele falou, olha, eu vou fazer o fã-clube, que eu fiquei fã do Dom Ratão. Vamos dar um fôlego para o nosso convidado, Bora. para que o processo criativo se mantenha no nosso programa. Não, é muita história, muita vivência. A gente vai agradecer os amigos que nos acompanham e mandam as suas vivências através do e-mail sncast@sni.org.br. E claro que também fazem os seus comentários tanto no podcast ali no Spotify, como também aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. E nós recebemos a mensagem de muitos amigos queridos este mês, Yara. Olha só, a Maria Lúcia Silva, o Biraci Medeiros Azevedo, a Sônia Regina Alves da Silva, de São José do Rio Preto, a queridíssima Sueli Cornelsen, muito obrigada, um beijão, né? A Yoshi Yamanaka, Paulo Soster, de Gravataí, Rio Grande do Sul. E quem mais, Milton? A Maria de Fátima Lima, a Sara Vieira, o Magno Celestino de Guarujá, São Paulo. Façam como eles, envie as mensagens através do e-mail sncast@sni.org.br ou aqui nos comentários, tanto do Spotify, no canal de áudio de sua preferência ou no canal do YouTube. E compartilhe as suas vivências. Quem sabe as suas vivências podem ser lidas aqui no nosso programa. Muito bem. Vamos continuar aqui a nossa conversa sobre criatividade. Estava pensando aqui, às vezes, para ter uma ideia, algumas pessoas ficam ansiosas, ficam forçando ter uma ideia e aí acaba gerando uma sensação de mal-estar. O preletor já meio que passou um pouco por isso, porque pelo tema, porque a gente falou dessa leveza, né? De abrir a mente, abrir o coração, mas como que a gente pode ter essa leveza e conseguir alcançar uma vida mais feliz, direcionar o caminho da gente? Porque tem pessoas, por exemplo, querendo abrir negócios. O Pletor Milton falou, a criatividade e a prosperidade caminham juntos. Outro dia eu estava conversando com uma moça que veio a Seichonoye falando, não, estou rezando aqui para ter uma ideia de que negócio eu vou abrir. Então, mas estava muito pesado, eu sentia que ali estava pesado. Tem um jeito de as coisas serem leves e a gente ser feliz? Bom, aí, veja que o mestre Masaharu Taniguchi nos fala muito sobre leitura, ler continuamente, porque a nossa mente vai se condicionando. Nós temos um tipo de condicionamento de, é difícil, a vida é luta, a vida é guerra. Então você vai estabelecer um outro condicionamento. Tem pessoas que já trazem um condicionamento mais positivo. Mas aí a gente tem um condicionamento, inclusive, absoluto. Não é simplesmente, eu confio porque eu tenho capacidade, eu sei fazer negócio. Mas eu estou protegido por Deus, trabalho unido a Deus. Então, essa leitura constante, ela vai nos direcionando a mente. E a meditação, nem todas as pessoas que nos acompanham aqui são adeptas da Seichonoye e conhecem a meditação de Shinsokan, mas a meditação, de forma geral, respiração profunda, isso vai serenando o nosso espírito e nos colocando em contato com essa fonte inesgotável. Eu gosto muito, eu já assisti N vezes, recomendo muito o filme que é uma vivência real do Dr. Ben Carson, que é do Mãos Talentosas. Então, veja, é uma pessoa, ele ora muito, ele não é, Seichonoye não pratica Shinsokan, mas ele até, depois que eu vi o filme, achei uma entrevista dele mesmo, o doutor, não o ator, né? E ele falando, existem pessoas tão inteligentes como eu, com currículos tão vastos quanto o meu, mas a diferença é que eu sempre oro. E aí ele comenta que a equipe dele primeiro achava estranho, agora que todo mundo para e ora junto. E a gente vê as soluções, ele vê uma torneira pingando, ele resolve um problema de como fazer uma cirurgia sem que a hemorragia leve os pacientes a óbito, né? Ele tem uma ideia de a partir de uma torneira pingando. Isso é um spoiler, mas o filme já é antigo, né? Então ele consegue... E a gente vê muitas situações ali, tem um momento que ele separa... Eu naturalmente não sou neurocirurgião, mas parece que ele separa os hemisférios do cérebro da menina e resolve um problema ali a partir da intuição. Então o hábito de boa leitura,
oração, meditação, ele vai fazendo com que a pessoa realmente tenha essa tranquilidade. Outra coisa, né, é que as pessoas pensam, eu quero ser criativo, já partindo aqui para o meu lado, né, a pessoa quer escrever. Então, eu escrevo ficção também, não tenho coisas publicadas, mas eu escrevo ficção. Aí você quer escrever um livro, você quer ser o José Saramago, você quer ser o José Lins do Rego. Não, eu sou só o Eduardo, né? Eduardo Nunes da Silva. Então, a gente tem essa tranquilidade, eu digo, escrever, e é isso para qualquer coisa, mas escrever é um ato de humildade. Você tem que respeitar a língua, respeitar o seu leitor, e respeitar toda uma tradição de literatura. Dentro dessa humildade, a gente também não queira, a gente não tem que ter a pretensão de ser o Einstein. O Einstein era só o Albert lá, né? Aí ele fez o trabalho dele. Aí as coisas aparecem. Não estou desestimulando, principalmente as pessoas mais jovens. Tem muito gênio que está ouvindo a gente agora. Mas não tem a pretensão de manifestar a genialidade. Tem ou de ser reconhecido como gênio. Você querer manifestar a genialidade como... Eu sou o potencial infinito de Deus, bacana, mas querer ser reconhecido como gênio, isso é uma etapa, a vida vai trazer, se for o caso, né? Se é a sua missão, a vida vai trazer, mas essa tranquilidade é importante. E a leitura constante de livros, os livros da Seiichi Unie, nós temos mais de 200 títulos em português, né? Então isso faz com que a nossa mente vá se condicionando ao sucesso, às boas ideias. Então, quer dizer, se eu tiver uma boa ideia, eu vou pegar um papel, vou escrever ou vou gravar, vou pegar um instrumento musical e vou arranhar ali algumas notas e me permitir, né, permitir que essa boa ideia flua de forma natural, tranquila, sem tensão, porque parece que a tensão é que deixa a gente bloqueado, talvez, né? Assim, no momento que a gente deixa as coisas fluírem, realmente elas fluem. Então, a pretensão é que atrapalha, né? Então, você poder escrever, desenhar, você quer montar um negócio, então a pessoa pensa, vê uma empresa de grande sucesso. Nem toda empresa já nasce grande, né? Tem pessoas que têm grande capital, existem empresas que nascem grandes. Mas a gente vê... Até outro dia eu comentei esse caso, a pessoa me deu o nome do cidadão e eu esqueci de novo, mas uma pessoa que morava embaixo do viaduto foi pedir dinheiro para um porteiro amigo dele para comprar remédio para a esposa que estava doente. Só que ele pediu emprestado, aí ele pensou, se eu comprar o remédio, eu não tenho como pagar. Não tem emprego. Aí ele, em vez de comprar o remédio, comprou chocolate. Foi vendendo no semáforo, aí pegou o dinheiro, vendeu tudo, pegou o dinheiro, foi comprar mais chocolate. Aí ele fez um capitalzinho de giro ali, pagou o amigo, e ele foi crescendo, aí montou uma barraca de cachorro-quente lá no Rio de Janeiro, na porta do metrô. E ele via que tinha várias pessoas vendendo comida, cachorro-quente inclusive. Aí ele começou a fazer um diferencial, ele começou a ver a cada pessoa, a pessoa vinha muito correndo. Ele, é o de sempre? Sim, já estava pronto. E a partir dali ele foi se expandindo, né? Então, e outra coisa importante, né? Você procurar oferecer alguma coisa ao mundo. Até essa parte de escrita. Um escritor não deve escrever para ser publicado, ele deve escrever porque ele quer escrever. Mas isso vai ser útil para alguém? Nem que seja para ele mesmo, mas tem que ser útil. Dá uma contribuição ao mundo. Eu vou ficar melhor, então eu vou ser uma pessoa melhor para o mundo? Ótimo, então está valendo. Mas que contribuição que a gente vai oferecer para o mundo? No momento que a gente começa a oferecer alguma coisa, aí realmente o crescimento vem. Até tem o preletor Yokoyama, acho que faz não sei quanto tempo, mas uns 2, 3 anos que ele nos deixou, mas na revista Veja, a gente pensa, poxa, eu vou fazer uma indústria gigantesca. Não, ele era um pasteleiro. E na revista Veja saiu os melhores do ano, tal, e a pastelaria dele ficava primeiro lugar, segundo lugar. Aí a gente pensa, puxa, uma pessoa, então é a oração que ele está fazendo. Até eu lembro o preletor Onodera, um dia falando, olha, ele começou, tinha uma barraquinha de pastel e ele e o irmão sempre divulgando revista. Sim, ele está oferecendo algo espiritual, isso coloca em contato com Deus. Mas você chega ainda hoje na pastelaria, não tá patrocinando a gente aqui. Mas quem mora aqui em São Paulo dá uma passadinha ali na rua Lins de Vasconcelos. Mas você chega ali,
você senta, 2 minutos, o seu pedido está na mesa, pastel sequinho, e é tudo de vidro. Você vê eles fazendo a massa lá dentro, o que é que eles colocam. Então, é qualidade. É aquela higiene total, né? La pulcritude do ambiente, né? Como aquela limpeza, tudo às claras ali. Então, a pessoa se sente tranquila. Tem muita história de pasteleiro, né? Não, o pastel do Yokoyama, você olha ali, você vê o que ele está colocando dentro do pastel, né? Então, oferecer alta qualidade. Isso aí é o diferencial, né? Dentro do que você mencionou, uma das ciladas que a gente cai é justamente essas das pretensões, né? Você falou assim, antes de Einstein ser Einstein, ele era Albert. Eu sou Milton, ela é Yara, Eduardo, e às vezes a pretensão acaba se tornando essa cilada. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente se remeter também ao que o Sagrado Mestre fala no livro dos jovens, né? Sobre manter a nossa originalidade e autenticidade, né? Dentro dessa originalidade e autenticidade, você tem alguma mentalização que você procura fazer, além da meditação Shinsokan, no processo criativo? Bom, especificamente não, né? Eu acho assim que eu sempre procuro expressar a minha personalidade, né? Então, sem... E aí a coisa da despretensão. Eu gosto muito do Graciliano Ramos, eu gosto muito do Ernest Hemingway, porque são escritas secas, né? Não tem... eu acho que qualquer coisa na vida, mas quem quer escrever tem que passar dos 13 anos. Porque eu lembro que quando eu tinha 13 anos, eu li Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. A única tradução que tem desse livro até hoje é do Machado de Assis. E eu li esse livro e a gente fica muito deslumbrado, né? Até o Antônio Lobo Antunes, que eu citei há pouco, né? Ele diz assim que aos 4 anos ele descobriu que ele foi alfabetizado, ele descobriu que juntando as palavras você formava a frase, aquilo era deslumbrante, você podia escrever, expressar ideias. Aí ele diz, aos 15 anos eu descobri que existe uma diferença entre escrever e escrever bem. E depois ele descobriu que existe uma diferença entre escrever bem e escrever uma obra-prima. E aí a pessoa está lá com 13 anos e quer fazer obra-prima, isso faz parte do processo também, né? Eu queria, a todo custo, porque tinha um capítulo chamado, nesse livro Os Trabalhadores do Mar, existe um olho no ignoto. E eu torcendo para a professora pedir uma redação para poder colocar a palavra ignoto ali no meio, né? Então você se torna aquela coisa meio pedante, né? Depois você vai limpando, né? A maturidade vai trazendo, poxa, isso aqui é importante para expressar o que quer dizer. O Machado de Assis colocou, o ignoto está bem colocado ali, né? Mas uma palavra arcaica, eu tive que procurar um dicionário para ver o que era, né? Então, aí você começa a ter essa maturidade, a maturidade literária, a maturidade de vida, a maturidade de comerciante. Então, essas coisas elas vão aflorando à medida que a gente permite, né? Então, o fato de você orar, porque os livros da Seite Unida nos falam constantemente, você é filho de Deus. Isso nos traz humildade, não nos traz soberba, né? Porque eu sou filho de Deus, vocês também são, as pessoas que nos ouvem também são, isso é maravilhoso. Então, eu sou o único filho de Deus, os outros não são. Isso não existe. Então, a gente começa a realmente querer oferecer uma contribuição. Então, assim, a gente pensa, puxa, tem esse país que é assim, assado. Nós damos a nossa contribuição ao mundo como brasileiros. Então, eu admiro muito as culturas dos países, né? É muito interessante, sempre que eu viajo, né, eu vou fazer atividade Seitonoye, eu me emociono muito com o hino. Eu, por exemplo, adoro o hino do Peru, né? Que é Somos libres, seamos lo siempre. Que tem uma parte que diz, antes neguem as suas luzes, antes o sol negue as suas luzes, do que nós faltemos ao voto solene que a pátria ao céu elevou. Falei, puxa, é uma nação fundada sob um juramento a Deus. Mas o peruano, ele vai dar sua contribuição ao mundo como peruano. Nós damos nossa contribuição como brasileiros. E cada um tem a sua individualidade, né? Então, eu dou a minha contribuição sendo eu mesmo. Então, é isso que vai fazer a gente ter sucesso em qualquer área da vida. Me faz pensar como a gente também, com esse tipo de contribuição, a gente traz as nossas raízes, a nossa ancestralidade presente naquilo que a gente faz.
Às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente se dá conta, num jeito de fazer as coisas, na criação de um personagem, estão presentes os nossos ancestrais ali, né? A nossa nação, e aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Muito do que se escreve reflete a personalidade. Você cria personagens, você está colocando fragmentos da sua personalidade. Até pessoas de boa índole e tudo colocam os seus fantasmas, a sua sombra nos vilões. E realmente os nossos ancestrais presentes, né? Até o fato de... Tem já 2 livros escritos em versos, né? Meus pais são nordestinos, é um povo que tem muito a oralidade é muito presente no Nordeste, né? Que é a coisa do repente, da embolada. Existe um povo que é apaixonado por palavras, é o povo nordestino, né? Os meus avós analfabetos, né? Meus pais alfabetizados, minha mãe tinha um pouquinho mais de estudo que meu pai, né? Mas trazem muito forte essa oralidade. E essa oralidade que aí vira porque essencialmente o verso é som. Essencialmente não, porque tem as ideias embutidas, mas ele muito da versificação é o som. Quer dizer, o que faz a versificação, a ideia ela está dentro do texto, mas para ser verso ele tem que ter o som. E o som é muito... Não que todos os povos têm seus poetas, né? Mas dentro da minha literatura tem muito essa nordestinidade. Até é interessante, né? Às vezes eu brinco muito essa coisa de ser nordestino. As pessoas pensam que eu venho do Nordeste. Eu nasci em São Caetano do Sul, né? Que é uma cidade que tem muito, muito nordestino. Até as Casas Bahia surgiram de lá porque um judeu que cria, acho que de origem polonesa, se não me engano, ele cria a loja, dá o nome de Casas Bahia, porque tinha muito nordestino ali, né? Meu pai baiano, minha mãe pernambucana, se conheceram lá em São Caetano. Então, essa ancestralidade realmente vem... aí, no caso, é uma coisa de estrutura, de forma, de palavra, né? Mas o espírito desses ancestrais vem de muitas formas, né? Vem uma ideia mais abstrata, mas é claro que está presente ali. Sensacional. Eduardo, você citou várias referências, desde filmes, literatura de ficção, não ficção, mas agora eu quero perguntar, porque a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o meu livro de cabeceira. Qual que é o livro de cabeceira da Seitinoye, do preletor Eduardo Nunes da Silva? Olha, eu não sei, essa é uma palavra um pouquinho negativa, né? Mas eu sou muito volúvel Depende da fase da vida, né? Olha, por exemplo, eu tive uma fase que exatamente esse volume 4 da Verdade da Vida, eu li e relia esse livro, o volume 37 e 38 da coleção Verdade da Vida, volume 21. Então, muitas pessoas gostam muito do volume 7, é um livro extraordinário, mas nunca foi meu preferido. Então, o volume 4, o volume 37 e 38, o volume 21, esses durante algum tempo. Um livro que eu acho que eu gosto muito, até porque ele é muito direto, essa coisa de mente, até porque o mestre toma como ponto de partida um autor americano, o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Até ele é um livro que tem uma pegada um pouco diferente dos demais livros da Seitinoye. Então, hoje eu colocaria o Comande Sua Vida com o Poder da Mente. É toda literatura boa dentro da Seitinoye que é difícil escolher, né? Yara, o preletor Eduardo, ele citou numa das falas dele que ele também aplica oficina de escritas. Eu já tive a oportunidade de participar dessa oficina, mas os amigos podem ter se perguntado, olha, eu fiquei interessado em participar de uma oficina. Como que eu faço para participar de uma oficina? Você sabia que já estamos aqui às vésperas de ter um evento que tem várias oficinas e quem sabe... Não sei se eu posso dar spoiler, se vai ter ou se não vai ter, mas você já se inscreve, porque não só a oficina de escritas e várias outras oficinas acontecem neste evento da Seitinoye, que é o 7º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, que ocorrerá na sede central da Seitinoye do Brasil, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2025. Você poderá participar tanto presencialmente quanto virtualmente através da plataforma Hotmart.
Dentro da programação tem várias oficinas que você poderá se inscrever, participar e se encantar com a educação da vida da Seiichi Noye. Adoro. Não perco um. E vale dizer que nós 3 estaremos neles, né? Então, quem sabe a gente se encontra lá, gente. Preletor Eduardo, muito obrigado por tantas histórias, tantas reflexões e divididas aqui conosco nesse episódio. Muito obrigado. Mais uma vez, eu devo dizer que eu que agradeço. Já que a gente estava falando sobre o congresso, nesse congresso vai ser lançado mais um livro de minha autoria, que é o livro Os 5 Desejos para a Realização do Ser Humano. Então tá chegando por aí. As pessoas que vierem, então já podem levar o exemplar autografado. As outras obras também, né? Ter o prazer, eu me sinto muito honrado quando as pessoas pedem um autógrafo, e muito feliz de estar aqui, poder compartilhar. É até um ângulo diferente, a gente faz bastante palestra, mas esse enfoque aqui é uma coisa meio novidade para mim, me senti muito, muito feliz, muito à vontade aqui de estar com vocês e com toda a nossa audiência. Muito obrigado. Olha, eu posso dizer, o livro novo está incrível, imperdível, gente. Pode já adquirir e aproveita para vir com o autógrafo do Preletor Eduardo. Inscreva-se no Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, que acontece agora no mês de setembro. Nós nos vemos lá. Eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo. E esse foi mais um podcast Vivências. Nos vemos no próximo e no Congresso. Até lá! Tchau, gente! No nosso congresso, você não apenas aprende, você sente, você vive. Amplie sua visão educacional, construa projetos que impactam vidas, conecte-se com pessoas que acreditam na transformação. Além de palestras, transitando sobre as conexões do ser humano consigo mesmo, com o outro e com o virtual, traremos vivências através de oficinas, apresentações de memoriais de vida e projetos baseados na educação da vida, desenvolvidos por alunos do Ciclo de Estudos da Educação da Vida, o CEEV. Garanta sua participação, as inscrições já estão abertas. E para maiores informações, acesse sni.org.br/congresso ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 50 14 2253. Torne-se protagonista de uma nova era da educação. 7º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, Nova Visão da Educação, Vivências. Participe conosco desta jornada transformadora e viva a educação com um novo olhar.